Oi, delícia cremosa, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Cal. Já vou pedindo pra você se inscrever no meu canal, deixar seu like aí, compartilhar com os amigos, com a vovó, com o vovô, com o tio, com a titia, com o cachorro. Compartilha aí. Me siga também nas minhas redes sociais. Todas aí é @Caleboíria, tá bom? No Instagram, Facebook, enfim, todas são Caleboíria. Segue lá e bora ao vídeo. Roda a vinheta. Vamos falar hoje é um caso que chocou o Brasil aí na década de 70, um caso bárbaro e que particularmente eu me sinto muito mal de falar desse caso, porque é um caso não resolvido, não solucionado, que é um caso muito, muito triste. Antes, olha, pra vocês verem meu trabalho. Deem valor a mim, gente, deu muitas folhas. Isso tudo de roteiro, pra entregar o melhor pra vocês, então aí deixa o like, tá bom? Vamos falar de um caso de uma garotinha chamada Ana Lídia, que tinha apenas 7 anos de idade na época que tudo aconteceu. Com certeza você já deve ter ouvido falar desse caso em algum lugar, que é um caso que movimentou o Brasil pra caramba naquele tempo. Era Brasília de 1973 quando o caso aconteceu. Ana Lídia era caçula no meio de 2 irmãos, onde tinha apenas 7 anos de idade. A mais velha, Cristina Elizabeth Braga, de 20 anos, do meio, Álvaro Henrique Braga, que tinha 18 anos na época. Filho de Álvaro Braga, que trabalhava no departamento de serviço pessoal, e a mãe Heloíse Rossi Braga. Ana Lídia teve uma criação normal, como toda outra criança, era super protegida pelos pais, os pais eram muito protetores com ela. Ela era muito carinhosa e por ser a caçula, era tratada com muito amor e carinho pela família. Lembrando que a família dela era uma família de classe média alta da época, família que tinham condições. O caso aconteceu em 11 de setembro de 1973. Ana Lídia, junto com seus pais, estava indo para a escola, era por volta de umas 2 horas mais ou menos. Estava indo para a escola, onde seus pais deixaram ela na porta da escola. A escola era bem perto de onde eles moravam. E sempre quem buscava na Lídia era a empregada da família. Dia comum como todo outro, que os pais da Lídia levavam e a empregada buscava. Já era tardinha, mais ou menos, quando a empregada foi, então, buscar na Lídia, na escola. Quando a empregada chegou lá, viu todas as crianças saindo da escola, fez nada da Ana Lídia. A empregada, já meio que preocupada, foi então conversar com a diretora o que tinha acontecido com a Ana Lídia. E a diretora falou que a Ana Lídia não tinha aparecido na escola nesse dia. Mas como a Ana Lídia não tinha ido pra escola esse dia, se os próprios pais dela deixaram ela na escola e viram ela entrar na escola, não tinha sentido algum, sabe? Não tinha sentido. Eu imagino a empregada nesse momento, velho. Tipo, meu Deus, cadê a menina? Onde ela tá? O que aconteceu? Aí nesse momento do caos, eles ligam pros pais dela, avisa pros pais delas que ela não tinha aparecido naquele dia na escola. Lembrando que os pais dela estavam trabalhando naquela hora, então, tipo, eles tiveram que voltar pra casa, porque eles acharam que talvez ela tivesse voltado pra casa sozinha e estava lá dentro de casa. Então eles voltaram, foi a mãe, a Heloíse e o pai, o Álvaro, pra casa pra ver se realmente a Ana Lídia tava lá. Mas ela não tava na casa, então nisso a preocupação aumentou, a tensão aumentou, então eles começaram a procurar em todos os lugares possíveis onde ela poderia estar, perto da escola. Eles acharam que ela tinha ido embora a pé e tava perdida por aí. Até o irmão da Ana Lídia, o Henrique, a namorada dele, ajudaram a procurar, mas também nada. E às 5 da tarde, daquele dia, do mesmo dia em que ela sumiu, os pais dela acionam a polícia, ligam pra polícia, então as buscas começam a ficar mais intensas. Então eles começam a ouvir testemunhas, pessoas que teriam visto ela saindo da escola. E olha agora essa testemunha, gente. Eu fiquei tipo, só o depoimento aí da primeira testemunha já dá pra desconfiar. Então a primeira testemunha aí que a polícia investigou foi o jardineiro da escola onde ela estudava. O jardineiro disse que teria visto sim a Ana Lídia sair. Disse que teria visto sim a Ana Lídia sair da escola. Que os pais realmente teriam deixado ela lá, né, na escola, tudo bonitinho. Teria saído com o cara, entendeu? O cara tinha saído com ela e ela não parecia assustada. Parecia que conhecia realmente a pessoa que estava saindo com ela. O jardineiro descreveu essa pessoa como alto, magro, tinha cabelo comprido e ele era louro. Tava carregando um livro vermelho nas mãos e tava com uma calça verde oliva. Ele falou que esse foi um encontro da Ana Lídia, ele tava apoiado numa árvore já esperando ela. E que nem eu disse, ela não esboçou nada, esboçou medo, nada. Ela realmente conhecia quem tava levando ela. Mas quando ele falou essa descrição aí desse cara aí que teria levado a Ana Lídia, a descrição caía bem em cima do irmão do meio da Ana Lídia, o Henrique. O irmão da Ana Lídia e o Henrique era do mesmo jeitinho que o jardineiro tinha descrevido. Então por aí já começa a criar a suspeita. Mas enfim, a polícia foi buscando mais testemunhas. E a segunda testemunha tinha dito que a Ana Lídia passou em frente à casa dela com uma outra pessoa, com outro sujeito. Lembra da primeira testemunha que tinha descrevido o cara como alto, magro, louro, cabelo comprido? Enfim, na segunda testemunha, esse cara já tinha mudado. Já era outra pessoa que tava com a Ana Lídia, entendeu? Ela falou que ele era baixinho, tinha cabelo cacheado, era moreno. Terceira testemunha, que era um menino de apenas 9 anos, que também teria visto a menina com esse sujeito da segunda testemunha. Disse realmente que o sujeito que tava com a Ana Lídia era o sujeito que tinha sido descrevido pela segunda testemunha. Tinha entrado num Fusca, tipo um táxi. 45 do mesmo dia que ela sumiu, o delegado atende o telefonema anônimo. O suspeito do telefone afirma que está assim com a Ana Lídia e pede dinheiro de resgate. O valor era de 2 milhões de cruzeiros. Lembrando aí que os pais da Ana Lídia eram ricos, mas bora voltar aí ao telefonema anônimo aí.
Enfim, após o cara pedir essa quantia enorme de dinheiro, ele deixou a Ana Lídia falar no telefone, ou seja, comprovou que realmente a Ana Lídia estava com ele. A Ana Lídia estava chorando, totalmente desesperada, estava muito pela sua mãe. Gente, imagina, uma criança de 7 anos de idade. Eu tenho uma irmã de 7 anos, tipo, minha irmã é tipo um bebezinho, sabe? Por mais que ela tenha 7 anos de idade, é agora que ela tá começando a criar juízo. Ou seja, ela ainda tem uma mentalidade de uma pessoa ainda de 5, 4 anos ainda. Minha irmã. Então, tipo assim, imagina minha irmã no lugar da Ana Lídia, sabe? O desespero que ela tava de estar com um cara estranho e sabe lá Deus o que tava fazendo com ela naquela hora. Imagina o desespero dessa criança. Gente, eu não consigo imaginar. É muito pesado, é muito pesado. É bizarro, velho. Depois desse telefonema, o suspeito desligou o telefone. Instantes depois, acharam uma carta em cima de um saco de arroz. A carta, o sequestrador também exigia dinheiro. Só que dessa vez, ele já não exigia 2 milhões de cruzeiros. Já estava exigindo 500 mil cruzeiros. Ó, pra você ver, o valor aí já mudou. Dizia que o dinheiro tinha que ser entregue, colocado perto aí do ponto do Bragueto, até na sexta-feira do dia 14. Nesse mesmo dia, um fuzileiro achou perto aí do quartel uma caixa de lápis. Isso a polícia também procurando achou os cadernos da Ana Lídia de escola. E a filha do fuzileiro também achou uma boneca que era preferida da Ana Lídia. Uma boneca que ela levava todos os dias pra escola. Não tinha nada ainda que indicava onde ela estava. No dia seguinte aí do sequestro, no dia 12/9 de 73, o corpo da Ana Lídia é encontrado sem vida. O corpo dela foi encontrado entre a Avenida das Nações e a Universidade de Brasília. Estava dentro de uma valeta rasa, nua, coberta por terra. O cabelo dela foi cortado, frente ao couro cabeludo, e apresentava visíveis sinais de violência física e sexual. O corpo aí foi encontrado pelo agente Antônio de Moraes, que achou estranho um montante de terra, e ele percebeu que havia sido remexido. Percebeu que esse montante de terra, esse bolinho de terra tinha sido remexido. Então foi ali que eles começaram a cavar e encontraram o corpo dela. Ela tinha muitos hematomas pelo corpo, até os cílios dela teriam sido cortados. Ela tinha marca de cigarro pelo corpo. Acharam também pegadas de bota e de coturno perto lá da vala onde ela tinha sido enterrada. Acharam também 2 camisinhas usadas. Encontraram no papel higiênico um esperma que estava ali também próximo do local. E marcas de pneu. Então aí, como eles acharam 2 marcas aí de bota de coturno, acaba aí colocando 2 suspeitos na cena do crime. O laudo médico comprovou que ela teria sido morta por volta aí das 6 da manhã. Afirmou que as partes íntimas dela estavam dilaceradas, conta do abuso sexual que ela sofreu. E a causa da morte foi a asfixia. Aí, com a investigação em andamento, eles colocam então 2 suspeitos na cena do crime. O irmão do meio da Ana Lídia. Lembra aí da primeira testemunha que descreveu o cara? E o cara batia exatamente igual o irmão da Ana Lídia? Exatamente igualzinho. Então ele virou um suspeito aí também. O suspeito aí foi apontado a Raimundo Lacerda Duque. Era funcionário também da empresa onde trabalhava aí a mãe da Ana Lídia e o pai dela. Era um amigo de Henrique também. O irmão de Ana Lídia também tinha envolvimento com o tráfico de drogas. Aí a polícia achou que ele estava devendo aí os traficantes e ele teria feito o que fez pra pagar o que ele devia. E outra hipótese aí também é que ele tinha uma namorada, e a namorada tava grávida, e ele queria pagar o aborto pra ela, que era tipo por volta de R$1.500, sabe? Então a polícia também acredita que tava precisando de dinheiro pra pagar também o aborto da companheira. A polícia interrogou então o Henrique, que é o irmão do meio da Ana Lídia, e junto com os pais, que é os pais da Ana Lídia. Começou a interrogar ele, só que os pais afirmou que no dia que a Ana Lídia tinha sumido, ele tava dentro do carro junto com os pais também, no banco de trás, quando foi levando a Lídia pra escola. Ou seja, afirmou que ele estava junto com ele. Seria como ser ele sequestrador, enfim, um assassino da filha. O jardineiro aí da escola desmentiu toda a versão dita pelos próprios pais do Henrique. Falou assim que no dia que a Ana Lídia tinha ido pra escola com os pais de carro, não tinha ninguém no banco de trás, a não ser os pais dela que estavam com ela naquele momento. Ou seja, o Henrique não estava lá. Outra prova que tem sobre esse caso. Por isso que eu falo que esse caso, na verdade, quer ser resolvido. O irmão da Ana Lídia tinha uma moto também. As marcas do pneu deixadas na cena do crime era exatamente o pneu que tinha na moto dele. Tinha tudo, já tinha prova de tudo já. Que faltava mais pra polícia entender que foi o irmão dela que tinha feito isso. E outro suspeito também do caso era o Raimundo Lacerda, que era amigo do Henrique. Ele tinha 30 anos na época, quando tudo aconteceu. Que nem eu falei, ele trabalhava junto aí com o pai da Ana Lídia, com a mãe da Ana Lídia, lá na DASP. Só que a mãe da Ana Lídia aí tinha um carinho enorme pro Raimundo. Às vezes ela dava conselho pra ele, porque ele era envolvido em drogas. Conselho pra ele procurar uma ajuda. Ela era tipo uma segunda mãe pra ele. Assim, quando a investigação apontou ele como o suspeito do crime, ele fugiu. Sumiu, desapareceu, escafudeu-se. Assim que ele fugiu, ele passou por 10 cidades para tentar esconder da polícia. Mas ele foi capturado e disse que não tinha envolvimento nenhum com o crime, que ele apenas sabia do crime, tinha ouvido nos rádios falando do crime. Então agora que chega a pergunta, chega aqui pra mim. Conhece aquela frase, a famosa frase, não deve, não teme? Então por que ele fugiu, já que não era ele? Se ele não tem nada pra temer, então ele vai dar tapa na cara, falando, não é eu. Por que ele fugiu? A polícia foi aprofundando em mais investigação e colocou mais 2 suspeitos também do crime. Só que esses suspeitos aí, eles eram filhos de altas pessoas da sociedade
naquele tempo, eram filhos de políticos. Um dos apontados foi Alfredo Buzaide Júnior e Eduardo Curico Rezende, todos filhos de políticos importantes da época. Só que assim que apontou os dois aí como suspeitos do crime, a polícia entrou em contato com televisão, rádio, enfim, todas as mídias da época e disse que eles estavam proibidos de falar sobre o caso da Ana Lídia. Tinham aí para incriminar os suspeitos, já para prender os suspeitos. Foi jogado por aula abaixo, enfim, houve um descuido aí por parte do caso, bem aí por conta da censura da ditadura militar daquele tempo. Depois de um tempo, nem os pais analisam realmente interesse em solucionar o caso. Tipo, eles não queriam solucionar o caso porque os filhos deles estavam no meio, entendeu? Eles não queriam estragar a relação que eles tinham com o filho deles, que estava envolvido nisso tudo. Mas enfim, o irmão dela foi preso. Só que um ano depois ele foi solto por falta de provas e o caso foi arquivado. Aí depois de 13 anos aí, uma repórter da época, a Mônica Teixeira, ela afirmou que tinha testemunhas que poderiam provar que o autor do crime teria sido, então, o filho aí do ex-ministro da Justiça, o Alfred Buzaide. E apesar que a imprensa tinha noticiado que o Alfred Buzaide tinha morrido 2 anos após o crime, a Mônica achava que, na verdade, estava viva até 1985. Ele teria se envolvido num acidente que tirou a vida dele 2 anos após o crime. E como eu disse, ela desconfiava que ele não morreu, que ele estava vivo e escondendo. Outro fato estranho sobre esse caso. Uma das testemunhas do caso morreu após ser intimada a depor. O caso veio novamente ser fechado. Em 1986, o caso é novamente reaberto. Dessa vez, eles pedem a exumação do corpo de Alfredo Buzaide Júnior, que foi autorizada. Por engano ou descuido, eles exumaram o corpo de Felício Buzaide. Enfim, por engano, eles exumaram o corpo errado. Acabou exumando o corpo aí do avô do Alfredo, que era o Felício Buzaide. Após uma segunda tentativa, sim exumou o corpo de Alfredo, que estava sem os dentes, que teria sido removido, impossibilitando o reconhecimento por arcada dentária, no que naquela época ainda não tinha teste de DNA. Só que mesmo assim o legista José Antônio Melo declarou que o corpo enterrado era realmente de Alfredo Buzaide Júnior. E até hoje o crime não foi solucionado. Depois de anos aí do caso, morre um dos suspeitos, o Eduardo Rezende, que teria cometido suicídio no Espírito Santo. Em 2005, morre então Raimundo Duque, morreu com 62 anos por conta do alcoolismo. Em 1965, Alfredo tinha morrido por conta do acidente. O irmão da Ana Lídia, que também foi um suspeito do caso, continua vivo até hoje, trabalhando. Enfim, o crime ainda não foi solucionado e a gente não sabe até quando vai ser, se vai ser solucionado. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? É um vídeo meio longo porque é um caso grande. Mas enfim, se inscreva no meu canal, deixe seu like, manda pra vovó, pro tio, pro vovô, pra mamãe, pro papai, pro cachorro. E até o próximo vídeo. Beijão. Só não olhe minhas unhas, tá bom? Irei fazer ela, tá? Então, por isso que tá feinha assim. Beijão e tchau. Beijos.